Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite aos nossos queridos telespectadores do podcast A Lei de Murphy. Porque o azar me persegue. Dessa vez a câmera está num ponto diferente. Ela não está aqui, tá bom? Ela está aqui. Então eu vou ter que olhar para cá. Porque eu mudei o lugar, tá bom? As câmeras. E aí dá uma tentação de eu olhar para cá. Só que se eu ficar olhando para cá, vai ficar tipo aparecendo o vídeo inteiro isso. Enfim, deu. A última vez que eu gravei foi só em áudio. E foi aqui, o episódio está aqui, 19 de agosto de 2005, O Brilho da Vida e Drogas, tá bom? Episódio que eu falo. Eu nem me lembro o que eu falei. Nem me lembro o que eu falei. Eu tô ajeitando a luz aqui, peraí. É que o foda é que tipo, meu quarto é muito escuro. Então eu tenho que ficar ajeitando isso aqui igual uma arrombada. Só que ao mesmo tempo, tipo, isso é uma merda de ter autismo, tá ligado? Aí a galera, que ter autismo não é bom. Entendeu? Não é bom ter autismo, tá ligado? Tipo assim, eu tenho que ter luz pra gravar. Só que se eu fico com a luz enorme na minha cara, tipo, dói. Eu sou muito. Essa questão de luz e som, sou sensível pra caralho, tá ligado? Rapaz, realmente me. Tipo assim. É fudido pra mim. E aí eu tenho que ter a luz na minha cara. Eu odeio. E aí eu prefiro. Ah, por que você grava isso? Por isso. Entendeu? Por isso. Porque tem a porra de uma luz no meio da tua fuça, no meio dos teus olhos. É uma merda. Entendeu? E aí assim. Eu mal comecei o episódio, eu comecei reclamando da vida. Coisa tá 1 minuto e meio também. Aí eu troquei, voltando ao assunto. Eu nem apresentei o programa. Eu mal e mal apresentei o programa. Porque eu tava vendo o tempo ali. Porque agora eu tô vendo o tempo, eu vou ter que cuidar do tempo. Basicamente, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite aos nossos queridos telespectadores do podcast A Lady Murphy. Porque o azar me persegue. No episódio de hoje, estamos gravando no dia 14/9/2025, às 10h57 da noite. Daqui a mais ou menos 15 dias. Eu acho que exatamente 15 dias. É o meu aniversário, que é no dia 29 de setembro. Eu vou fazer 20 anos. 5 anos fazendo conteúdo pra internet em que absolutamente ninguém me vê, tá bom? Muito obrigado. Por aí, a média das visualizações, tá bom? É 4 views, 2, uma. Aí o episódio teve 6. Aí o maior que teve foi 30 views. 30 views. É isso. 30 views, tá ligado? E que o título da thumb era Eu já aceitei que isso nunca vai dar certo. E eu já aceitei que isso nunca vai dar certo. Aí teve um que deu 18 views, mas era um short. Ou teve 26, mas era um short também. E é isso a média. Ou teve 21, tá bom. Em que eu falei sobre. O título era Ciro Gomes e outras besteiras. É Nerf ou nada? Então é isso. Estamos aí, estamos continuando com esse sucesso de programa que eu estou fazendo. Dito isso, tá bom? Dito isso, faz um mês mais ou menos que eu não gravo nada. Eu não consegui postar porque eu realmente andava meio ocupado. E o foda é que, tipo, esses dias eu fui gravar o. Que agora eu tô com o meu canal no YouTube que eu falo de política. Na minha opinião, né? Canal de opinião. Que é a coisa mais insuportável do mundo é canal de opinião. Mas eu estou fazendo. Por quê? Porque é o que me sobrou. Que é o que dá view também. Só que detalhe é o seguinte, tipo assim. Mas sempre que eu consigo botar a câmera, gravar, falar, tá ligado? De ficar bonitinho a parada, sabe? Então, tipo, muitas vezes, cara, eu vou ajeitar essa bosta aqui, peraí. Então, muitas vezes, vou colocar a luz na minha cara. Aí, muitas vezes, tipo, sai só o áudio, aí fica só a imagem, tá ligado? Só que também, assim, não é uma frequência bunda, tá ligado? Uma frequência muito bunda, entende? Então, eu entendo que, muito provavelmente, o problema do YouTube não dá certo pra mim sou eu, tá ligado? Porque eu não posso viver regularmente. O que eu vou fazer? O L, a arminha, o M, tá ligado? O ânus, tá ligado? O zazá, a maconha, entendeu? Não sei. O F1, talvez, entendeu? Eu adoro quando os caras usam gíria F1 pra dizer que fuma maconha, porque, tipo assim, a primeira vez que eu ouvi, F1, daí, tipo, demorei umas 2 semanas, mas, vamos F1? Ah, mano, que Fórmula 1, que o Charles Leclerc, que o Lewis Hamilton?
O que caralhos o Ayrton Senna, que o Max Verstappen tem a ver com maconha? O meu autismo ficou processando aqui. E até que eu entendi que era eu fumar um. Caralho! Puta merda! Era o F1. Nossa! Aquilo foi uma descoberta pra mim, tá ligado? E aí eu fico aqui. Eu até me barbeei hoje pra gravar aqui, ó. Fico falando esse monte de merda aqui com vocês. Mano, é o que fumar maconha, cara. Sejamos sinceros, senhor. Mano, eu vou falar do fundo do coração. Vou até ajeitar a luz aqui, peraí, que tá na minha cara. Vou provocar o preciso da luz. Fumar maconha. Eu vou falar, fumar maconha é bom pra caralho. É bom pra caralho. É muito bom. Mas, não use drogas. É bom pra caralho. Entendeu? É muito bom. Pô, a cerveja. Tope o rabo de cerveja. No outro dia tu tá com ressaca. Maconha tu fuma. Tu fica louco assim. Claro que depende, né? Mas, tipo assim, depende de ficar, sei lá, 15 minutos a 4 horas doido. Tu só ri, igual um retardado, tá ligado? Tem umas puta ideias, uns puta. Qualquer parada engraçada pra caralho, entendeu? E depois das 4 tá lisinho, mano. Tipo assim, mano. Tipo assim, uma vez eu fumei, no outro dia eu tava trabalhando tranquilo. Tranquilo. No outro dia eu fiquei de ressaca. Pô, eu tava no exercício, tá ligado? Tipo, horrível, insuportável, tá ligado? Não dá pra coisa nenhuma, entendeu? Então, maconha é 1000 vezes superior a, a, a cerveja, não tem dúvidas. Eu já falei, eu sou a favor de legalizar as drogas. Não vou dizer todas, mas maconha tem que legalizar, foda-se. Tem que legalizar, foda-se. Nem. O resto eu não sei. Acho que só descriminalizar tá tranquilo. E aí, mano, eu comecei a. Tipo assim, eu voltei a trabalhar naquela rádio que eu tava trabalhando. Eu nem sei se eu contei aqui, mas tipo, daí eu fui na câmera de vez. Eu tô anotando uma parada aqui e tal. Isso é outro problema, que, tipo, eu tenho que ficar olhando pra câmera. Às vezes eu tô cansado de ver pra câmera, tá ligado? Eu, tipo, tá, beleza. Não posso olhar pra outra coisa. Tipo, eu tô pintando uma coisa aqui. Pera aí, que eu tô quase terminando aqui. E aí, tipo, mano, eu fui com um jornalista lá, né? Jornalista. E aí, tipo, isso é um bagulho interessante comentar, porque eu fiquei muito. Não posso dizer assim. Eu. Quando eu entrei lá na, na na Câmara de Vereadores, que eu fui lá, tipo, pra cobrir política da cidade, aqui dessa cidade que é uma bosta, que é tipo assim, merda, uma bosta de cidade, tem nada. Tipo, mano, eu falei assim, velho, vou entrar lá, vou ver como é que é, vou falar com ninguém, não falei com ninguém, foda-se. Eu tinha que falar, tinha, mas foda-se, não falei, não me senti confortável. E a real é que, tipo assim, mano, e tu vê isso nos políticos brasileiros como um todo, assim, tá ligado? Os caras não sabem sim o que estão fazendo. Os caras não sabem porra nenhuma. Os caras chegam lá, ganham um salário alto pra caceta. Entendeu? E os manos trabalham 2 vezes por semana. Terça e quinta. Ficam 2 horas. Quando muito. Ficam no máximo meia hora. Chup, chup, chispa. Vão embora, tá ligado? Mano, esse é o político brasileiro, tá ligado? Eu vou pegar meu óculos que eu tô com dor de cabeça. Mas este é político brasileiro, tá ligado? Eu troquei de óculos, inclusive. Agora eu tô tipo. Nossa, eu me sinto a pessoa mais cria do mundo com esse óculos. Eu me sinto a pessoa mais assim. Mais. Como é que eu posso dizer? Mais cria mesmo. Mais. Funkeiro. Eu boto esse óculos assim, tá ligado? Nossa, eu vou citar o. Eu vou cantar MC Daniel aqui e Luísa Sonza junto. Foda-se, tá ligado? Eu vou cantar aqui, mano. Eu vou cantar o funkzão carioca, tá ligado? Puxar o mais laxinho, né? Mais você tem que entender, tá ligado? Foda-se, vou virar um maior carioca no mundo.
Mas enfim, voltando ao assunto que eu tava falando, que esse podcast é total aleatoriedade completa. No caso, eu fico falando qualquer merda aqui com vocês. O que eu estava falando era que, no caso, eu entrei lá na Câmara de Vereadores da minha cidade. E aí, conforme eu consigo, porque como é um trabalho voluntário, eu vou cobrindo a política da cidade. E, mano, tipo assim, cara, eu senti muito esse é um dos motivos do porquê eu não queria, ah, assim, do porquê eu nunca quis cobrir política nacional como jornalista. Faria. Estou fazendo, de certa forma. Porque eu me sinto extremamente desconfortável em estar num ambiente em que as pessoas de lá, elas não sabem nem o que estão fazendo, como no caso da Câmara de Vereadores. Um ambiente em que as pessoas, elas vão pra lá e, mano, elas não... Elas sabem, elas não são burras, elas são extremistas ou são corruptas. Caralho, tá ligado? É isso que é o político no Brasil, porra. Sabe? E é triste, porque não deveria ser assim. Esse tipo de situação, tá ligado? É o que faz as pessoas acreditarem em pessoas extremistas, tá ligado? Extrema-direita, principalmente. Extrema-direita consegue muito voto em cima disso. O comunismo tem crescido, né? Como diria o bom e velho Cabo Daciolo, me parece que o comunismo cresce, entendeu? Então, mas é real que o comunismo no Brasil, o bloco do comunismo, eu sempre volto, vou falar do Jones Manuel. O Jones Manuel é o seguinte, Juca, você votaria no Jones Manuel? Não. Mas eu acho ele foda. Eu admiro ele. Eu acho ele foda, tá ligado? Tipo assim, os caras que ele debate, ele amassa o cara no debate, tá ligado? Eu acho ele foda pra caralho. E, tipo assim, mano, eu acho que a única vez assim que eu fiquei, tipo, eu realmente falei, pô, que eu fiquei de pau altura, assim, eu falei, caralho, José Manuel, porra, que eu virei, tipo assim, mano, eleitor José Manuel. É que uma vez eu tava, foi esses dias na verdade, tipo, tocou a. Eu falei, eu não votaria em comunista. Especialmente pelo aspecto autoritário. No âmbito municipal, estadual, até eu acho discutível, mas federal nem fudendo. Mas daí, voltando ao João Manuel, tipo, deu tá dando uma música lá em Portugal, daquela música do Seu Jorge lá do Está nascendo um novo líder. Aí os portugueses tá falando Jones Manuel. Ah, fiquei de pau duro. Nossa, fiquei de pau duraço pra caralho. Pra caralho. E eu fiquei pensando, como é que o português conhece o João Manuel? Tá ligado? E o foda é que, tipo, esse é um bagulho interessante comentar também, porque o Brasil, ele se tornou muito, tipo assim, o português, ele não tá virando só, como é que posso dizer assim, o brasileiro, o português brasileiro e a cultura do Brasil, ela se amplia para todos os países de lusófonos que falam português, tá ligado? Isso é foda pra caralho, tipo, eu vejo pelo Baptista Miranda falando das novelas de Portugal, as novelas brasileiras, novela brasileira que vão para Angola, novelas brasileiras que vão também para Portugal, tá ligado? A própria questão de Moçambique também, lá em Moçambique que tem as novelas, principalmente uma novela e produto audiovisual pra caralho tem, que é tipo Cabo Verde também, que fala português, né? Mano, eu acho foda pra caralho, velho. E tipo assim, ainda por cima. Cara, o Brasil era um país muito foda, mano. Mano, tinha que ter um cara. Uma pessoa. Cara, eu assim, quando eu olho pro aspecto geral do Brasil, caralho, eu amo o Brasil. O Brasil hoje é uma bosta, mas ser brasileiro é uma dádiva. Caralho. Porque, mano, o Brasil, ele tem o caboclo, ele tem o mulato, ele tem o gaúcho, tá ligado? Ele tem o índio, ele tem o pardo, tá ligado? Ele tem o negro. Ele tem um mestiço, entendeu? Que é o que representa em grande parte o Brasil, entendeu? O que acontece no Brasil reflete em todos os outros países da América Latina. O Brasil, meu irmão, é o único país que fala português na América Latina. Isso é foda pra caralho. Claro, tem outros países também que falam outras línguas, tipo a Guiana Francesa, falam uma mistura, a língua crioula, que eles falam uma mistura de francês, inglês e próprio espanhol e português. A Guiana que fala
em inglês, se eu não me engano. Então, tipo, tem esses outros fatores. Mas assim, isso é foda pra caralho. Ter esse ambiente, o Brasil como líder do sul global, mano. Olha que pica, velho. Tá ligado? Tipo, mano, tirando a China e a Rússia, o Brasil é quem entra como uma potência do sul global, velho. Isso é foda pra caralho. O Brasil é que. Não é o Lula também. Não é o Lula, não é o PT que representa. O Lula já tá velho. Eu tô falando. A galera que fala que vai votar no Lula. Porra, vou votar no Lula. Mano, eu falo desde o início. Tô gravando este podcast há uns 3 anos, mas que eu produzo conteúdo na internet desde 2020. Mano, eu falo o seguinte: acabou pro PT. Foda-se o PT. Acaba, entendeu? Já deu o que tinha que dar. Foda-se. Ah, faz outra liderança, meu irmão. Faz outra liderança. Faz outra parada, entendeu? Ah, Ciro Gomes também já não dá mais. O Ciro Gomes tá muito. Tá muito de cozinho doce pra direita. Não vou dizer pra extrema direita, mas pra direita. Entendeu? O Lula também. Entendeu? O Lula também. Porque o Lula é isso. Entendeu? Tu tem que ter um líder, um cara que seja nacionalista, que defenda a reforma de base e diga: aqui é a minha cacetomba, a minha giromba, entendeu? A minha canadura dos direitos sociais. Pronto, cacete. É isso, porra. Tá ligado? Isso que falta pra esquerda. Ah, o que que falta pra esquerda? É isso, porra. É ter uma canadura grossa que defenda o trabalhador. Porra! Não é um pinto fino do caralho? Ai, meu pai. Mas me chama de preto, me chama de moreno, me chama de indígena, me chama de índio. Foda-se, cara. Não é isso o problema maior, mano. Tá, tudo bem, eu entendo ficar. É compreensível ficar puto, mas não é esse o problema principal do Brasil, tá ligado? Então, o problema da pobreza é que tem que trocar meia dúzia de palavras. Não é isso, porra, tá ligado? Não é isso, caralho. Eu tô dizendo que não é compreensível, é compreensível. Porra, pelo amor de Deus, tá ligado? Então é isso, mano. É isso, tá ligado? Os caras se esquecem que a partir do momento que tu luta por direito todos, todos, tá ligado? Todos. Simples, entendeu? Enfim, fiquei puto, fiquei meu chola aqui. Mas daí eu tava falando da influência do brasileiro, do português brasileiro nos outros países, que eu acho isso interessante pra caralho. E isso que eu tava falando que eu acho legal pra caralho do Brasil, que eu acho muito legal do Brasil como um todo, assim, é que eu amo muito o Brasil, tá ligado? E a verdade é que, tipo, se for ver eu com, tipo, tem uma questão, mas, tipo, desde que eu tô, né, produzindo coisas melhores, eu nunca escondi minha posição política, eu fui um cara de esquerda. Mas eu sempre tive, tipo, assim, eu sempre tive momentos em que eu fui mais à esquerda do que em outros, tá ligado? Talvez hoje é o momento que eu esteja mais, de menos esquerda, talvez, hoje. Mas, assim, eu não vou dizer que eu não me considero capitalista, não quer dizer que eu me considero socialista também. Mas eu sempre tive um flash muito grande, assim, com o anarquismo, ainda tenho, mas, ou com o próprio socialismo democrático também, sempre foi essa a minha vertente, que eu defendi do socialismo. Eu nunca defendi golpe armado, de revolução, caralho, nunca, nunca. Mas, que eu estava falando, que aí eu tenho essas fases, e hoje, assim, eu estou na minha fase menos esquerdista, né? Minha fase mais direitista é a de hoje. Não é minha fase mais direitista da vida, porque eu já fui ANCAP. Mas diferente de muitos ANCAPs, eu fui um ANCAP que estudava, que lia o que eu estava falando, que eu li o Rothbard, eu li o Hans Hermann Hoppe, que são os dois principais intelectuais do anarcapitalismo, que leu a escola austríaca, tá bom? Igual um nerd de 13 anos de idade. E, enfim, daí que eu estava falando em relação ao minha questão do Brasil como um todo, que eu sempre fui. Aí eu tinha muito essa questão, principalmente pelo aspecto do anarquismo, porque eu ainda assim, eu sempre tive duas coisas que eu sempre falei de que eu era na internet. Até baixar aqui a câmera, peraí, pra só prestar mais atenção. Eu nunca fui uma pessoa, dos padrões da esquerda, politicamente correta. Eu nunca defendi esse identitarismo. Não quer dizer que eu seja anti-identitário, quer dizer só que eu sou crítico. Mas assim como eu nunca fui alguém
de direita, tá bom? Nunca. Nunca fui alguém de direita. Mas, o que eu estava voltando a falar, eu sempre fui alguém de esquerda e que teve sempre essa pauta em relação à liberdade de expressão, principalmente, não necessariamente a liberdade de expressão restrita, mas uma liberdade de expressão bem ampla, e até posso falar disso depois, ou do politicamente correto, enfim, dessa questão de limite de humor que eu sempre achei muito desnecessário. Eu achei uma pauta que perde pra caralho. E o pior é que eu falo isso com os livros atrás, eu acho que a coisa mais suportável do mundo é falar coisa inteligente com o livro atrás de mim, tá ligado? Eu acho que a coisa mais suportável, não, foda-se, não tem como eu fazer esse podcast assim nessa câmera. Eu queria botar aqui, tá ligado? Só que aqui atrapalha toda a administração da minha mesa, que é empanturrada de caderno e é extremamente desorganizada. Então eu preciso deixar aqui das maneiras como vocês estão um pouquinho mais organizado que antes. E o que eu estava falando, só para voltar ao ponto, é de que eu sempre fui alguém. Eu não vou dizer antipatriota, mas eu vou dizer alguém que eu não queria estar perto de um grupo. Nunca quis estar num grupo. Eu sempre me identifiquei com um cara nesse sentido político e filosófico, que é assim, aquela coisa muito do Henry David Thoreau, né? Aquela coisa do o melhor grupo é o grupo que eu não estou fazendo parte, de ser independente intelectualmente, de não querer fazer parte de uma organização, de eu nem mesmo me identificar com o patriotismo do Brasil, de eu, tipo assim, eu querer, ah, tipo assim, tinha tradição. Sou contrário, eu já era contrário a qualquer tradição, era contrário a qualquer hierarquia, sabe? Simplesmente não fazer por birra, mas porque eu queria questionar aquilo e entender aquilo antes de eu aceitar aquilo. E hoje, isso se aplicou a muita coisa. E por isso que eu digo, eu nunca vou esquecer, assim, porque foi tipo, teve dois livros, três na verdade, que mudaram muito a maneira como eu vejo o mundo, tá ligado? Um deles é em relação ao Bakunin, que é tipo, tinha, sei lá, uns 12 anos. E aí, tipo, que tava lendo os filósofos de anarcapitalismo, que nem eu tava falando, então eu li Anatomia do Estado, Hans Hermann Hoppe, eu li o Manifesto Libertário. Eu li uma parte, até porque eu achei chato, vou te ser sincero, eu achei bem chato. Na época eu li metade, fica 600 para ler 300, sei lá. Não me lembro direito. E aí, teve o Bakunin, eu tava lendo Deus e o Estado. E aí, tipo, naquele momento ele faz um paralelo entre a religião, que eu já era ateu, um ateu convicto, e o próprio Estado, a própria relação entre os dois. E a partir daquele momento eu me liguei, caralho, então pra eu aceitar a hierarquia ela deve ser legítima. E isso, mano, virou minha cabeça, tá ligado? Virou muito minha cabeça. E fez eu, tipo, questionar todo tipo de autoridade, todo tipo de organização, todo tipo de grupo. Eu, com 12 anos, eu tava, por quê, cara? Eu era chato, eu era, mas foda-se. E aquilo foi muito importante pra mim, porque eu comecei a ver toda forma de autoridade. E que se essa autoridade ela não quisesse estar sendo como um igual diante dos outros, ou que os outros chegassem no mesmo nível que ela, essa autoridade era ilegítima. E caralho, isso mudou a minha visão de sociedade pra cacete. Tanto que hoje eu me identifico como um anarquista. Eu sempre vou ser um anarquista, sempre vou ser um anarquista. Sempre, sempre. Eu sempre vou ser alguém que vai olhar pra autoridade, sempre vou ser alguém que vai olhar pro ser humano, tá ligado? Eu vou dizer, mano, a parada é a gente fazer por nós mesmos. E a verdade, a verdade é que tudo isso antes da esquerda ser modinha, tá ligado? Isso tudo eu aprendi por conta, tá ligado? Isso foi em 2018. 2018 só tinha direita, tá ligado? No máximo Meteoro, o Rafinha, o Cauê Moro, o PC, o Henrique Bugalho, no máximo, mas tipo, não tinha outros, tá ligado? E essa relação entre hierarquia e de grupos que automaticamente formavam hierarquias fez eu querer entender todas as formas de organização das pessoas e a partir daí ir criando e entendendo que com o tempo, hoje eu entendo com muito mais facilidade do que no passado, mas de uma maneira muito mais crítica que antes, que é sim necessário fazer parte de um grupo.
Se no passado, por esses argumentos todos do anarquismo que eu falei agora, em relação à legitimidade de determinada hierarquia, e se essa hierarquia estava lutando por todos, e isso que me fez e me faz me considerar um anarquista até hoje, como alma, né? Não como prática. Essa postura, ela me faz hoje entender que determinadas hierarquias, não vou dizer que são importantes, mas elas são benéficas sim para a sociedade. E a própria delas, eu estou dando essa volta toda para dizer, eu sinto sim orgulho de ser brasileiro, eu sinto orgulho sim de ser um patriota verdadeiro, não esses patriotários que estão lá levantando bandeira dos Estados Unidos, mas eu sinto orgulho de ser brasileiro e um brasileiro que hoje sabe o que reivindica quando fala em Brasil, porque eu questionei todas essas hierarquias e todas essas instituições e todos esses conceitos para eu poder entender isso. Questionei todos esses conceitos para entender a legitimidade de todas as instituições. E isso desde mitos, tá ligado? Porque, tipo, a gente tem putas intelectuais, tipo, Câmara Cascudo. Câmara Cascudo, ele fala de... Eu quero muito comprar os livros dele, porque é caro pra caralho. Que ele fala sobre mitologia brasileira, sobre folclore brasileiro, sobre cultura brasileira. Em todas as regiões do Brasil, ele é um país muito rico. O Brasil é um país diverso pra caralho. O Brasil é um país que pode dar muito certo. E só não deu certo por causa de uma meia dúzia de elite que manda no país. E quando eu digo que essa meia dúzia de elite manda no país, ela faz os políticos, os partidos, ela faz também com que os trabalhadores não tenham direitos sociais. Ela inventa essa pauta de costumes, ela importa essa discussão dos Estados Unidos. Vai ver o assassinato de Charlie Kirk, tá ligado? A galera tá tratando como se fosse da gente. Isso não é, mano. Tá ligado? Obviamente é algo ruim, mas apesar dele ser um completo um retardado mental, Charlie Kirk, mas isso não é o caso. Então, a gente, o Brasil, tá ligado? Que eu quero, é um ideal de Brasil que hoje eu olho e por causa, de novo, todos esses meus questionamentos que eu fiz em relação à legitimidade de várias formas de hierarquia, que hoje eu digo, o trabalhismo é a melhor ideologia que o Brasil já teve. E o trabalhismo é a ideologia que precisa renascer no Brasil. O trabalhismo é a ideologia que lutou pelo trabalhador mesmo. Não, em certa instância foi o socialismo, o comunismo. Também, pouco, mas não foi tanto quanto o trabalhismo. O nacionalismo foi a ideologia que defendeu a soberania do país. Isso a maioria das vezes também, mas sempre o trabalhismo conseguiu fazer bem feito. O trabalhismo verdadeiro, o trabalhismo que tinha como proposta a reforma de base, que desde o golpe de 1964 nunca chegou ao poder. E olhando todos esses aspectos do Brasil, hoje às vezes eu penso que o Juca de hoje olharia pro Juca com 15 anos, tá ligado? Que era um anarquista, que queria o debate, ou não é o debate, mas queria questionar tudo e tá certo, e que era toda contra toda forma de tradição, toda forma de hierarquia, toda forma de instituição, de organização, de movimento político, de organização mesmo, de partido, que seja. Hoje ele diz que ele, para ele do passado, que ele entende, pelo menos por causa desse comportamento, a importância e a ideia essencial de cada uma dessas organizações que ele acaba por defender. Então, aqui vai parecer que eu estou. Eu não vou falar quais instituições eu defendo. Até porque eu já falei aqui que eu já fiz parte de um movimento político. Mas eu estou fazendo. Eu acabei entrando nessa reflexão porque eu falei de Brasil e a gente está entrando num Brasil, num país, num momento da humanidade e que a gente está entrando num lugar em que, tipo, mano, os Estados Unidos está sendo questionado, o BRICS está entrando, o nacionalismo está entrando em voga. E o que o estrangeiro quer, e quando eu digo estrangeiro é especialmente Estados Unidos, em instâncias menores Rússia e China, querem que a gente entregue as nossas riquezas para ele. Eles não querem que o trabalhador tenha direito. Os Estados Unidos estão cagando se o Brasil vai se desenvolver economicamente. Aqueles otários que levantam a maioria dos Estados Unidos é a coisa mais ridícula do mundo. Esses são os caras que se reivindicavam patriota até 2 anos atrás, tá ligado? Então,
A gente tá. E é por isso que eu digo, eu sou brasileiro, porque o Brasil ele criou muita coisa foda. Muita coisa foda, tá ligado? E ele é muito diverso, ele é muito rico, ele tem muito potencial pra ser coisa pra caceta. Muita coisa. Enfim, eu estou há 15 minutos, eu acho, falando disso. Eu vou falar de outra coisa. Desculpa, eu me empolguei, eu me emocionei, porque eu fico emocionado falando disso. Que eu realmente acredito no Brasil, eu realmente acredito no país. E eu fico feliz que, diferente do passado, no passado eu não acreditava no Brasil. Mas hoje eu acredito no Brasil. Porque no passado eu não acreditava em nada, é isso que eu quero dizer. Porque no passado eu não acreditava em nenhuma instituição. Era um individualismo muito próprio meu, que não era capitalista, era um individualismo anarquista. Mas hoje eu olho e digo, eu acredito no Brasil. Pra caralho. Pra caralho. Porra. Eu estou declarando meu amor ao Brasil. No mesmo episódio que eu falo sobre fumar maconha, sobre cerveja, sobre trabalho, sobre a minha Câmara de Vereadores da cidade, que é uma bosta, tá bom? Tudo vadio, tá bom? Então, eu espero que você tenha gostado. Cara, deu meia hora, mano. Meia hora, velho. Porra. Eu queria fazer um episódio legal, divertido, mas eu não consegui. Porque eu me emociono muito falando de Brasil. Os últimos textos que eu estou escrevendo é muito sobre isso, sobre quanto o Brasil é um lugar que quanto eu gosto de ser brasileiro, assim como eu gosto muito de ser gaúcho também. Eu gosto muito disso, tá ligado? Enfim, cara, eu tô fazendo aí. Claro que ninguém vê isso aqui. Eu acabo falando só pra mim mesmo. Mas eu tô fazendo esse podcast um pouco menos frequente porque eu tô tentando focar em outras coisas, outros projetos, tá bom? Desde escrita a canal no YouTube. Então vá no canal Jucando, é um canal que tá verde, eu quero mudar para preto. É um canal em que eu vou falar e dar minha opinião no geral sobre esse mundão. Vai sair um novo canal, é para sair um jornal que eu tô fazendo com outros amigos meus. É para sair uma série de coisas assim, além desse podcast que no final ele se tornou algo muito mais só para eu conversar e refletir um pouco sobre as coisas que eu sinto, tá ligado? Eu acabo falando mais sobre o Brasil mesmo, sobre. Um pouco às vezes eu falo de questões pessoais também, mas eu acabo. Eu acho bom ter esse podcast, porque no podcast eu acabo fazendo quase um diário isso aqui, porque ninguém vai ver, né? Só eu vejo, tá ligado? E eu vou fazer 20 anos daqui a 2 semanas. E eu tô feliz que eu esteja entrando num caminho legal, assim, da minha vida, eu acho. Apesar de eu estar trabalhando apenas de graça, né? Não estou trabalhando ganhando dinheiro. Estou. Isso dá pra contar outro episódio que eu tô fazendo pra ganhar dinheiro. E sim, eu estou dando minha bunda. Não, tô brincando. Apesar de que, por um dinheiro, talvez. Não, tô brincando. E aí, enfim, é isso. Espero que você tenha gostado. Muito obrigado por ter visto até aqui. Até mais. Tchau.